E todo esse processo eleitoral, todas essas situações, pré-campanha, disputa, está sob a análise da Justiça Eleitoral. As zonas eleitorais, com seus juízes e promotores, integrantes do Ministério Público, vão atuar de maneira a fiscalizar todo o processo. Eu conversei com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, o desembargador Sebastião Ribeiro Martins. E ele falou a respeito dos desafios das eleições de 2024, inclusive do uso da tecnologia como uma ferramenta de campanha e pré-campanha. Vamos acompanhar. O país inteiro vai se mobilizando em torno do processo eleitoral de 2024. As eleições municipais acontecem em outubro deste ano. No estado do Piauí, também. 224 municípios vão escolher os seus prefeitos ou prefeitas e vereadores. E a Justiça Eleitoral tem um papel importante nesse processo. Ao meu lado está o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, com quem eu converso a partir de agora. Desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, uma ótima tarde para o senhor. Bom, como é que o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí está se preparando para esse processo eleitoral tão importante de 2024? Boa tarde. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí tem um planejamento, tem uma organização, toda uma logística. Nós já estamos preparados para as eleições de 2024. Este ano, como você falou, são eleições municipais. E o papel do Tribunal Eleitoral é justamente essa organização, esse planejamento, a logística das urnas, o plano de segurança, porque nós temos eleições em 224 municípios. Na verdade, Joelson, são 224 eleições, porque cada município tem as suas particularidades. Como são eleições municipais, as eleições serão administradas, serão realizadas pelos juízes eleitorais das zonas. Cada município tem um juiz eleitoral, tem um promotor eleitoral e tem os servidores da Justiça Eleitoral. Para você ter uma ideia, em todo o estado do Piauí, nós temos uma população de 3.280.000 habitantes e até o último dia do fechamento do cadastro eleitoral, nós temos mais de 2.700.000 eleitores. E a grande novidade aqui no estado do Piauí é de que esse contingente de 2.700.000, nós temos 95% dos eleitores do Piauí já com biometria, ou seja, representa em torno de 2.560.000. Tá, o que significa isso, desembargador? A biometria seria uma segurança maior, uma identificação mais rápida? Sim, muito mais transparência, maior rapidez na hora de votação e a segurança de que o candidato sabe que aquele eleitor que compareceu na urna foi efetivamente aquele eleitor. Porque é muito importante, eu sempre digo isso, como se trata de eleições municipais, e eu considero o município o ente federativo mais importante de um país, porque nós temos os municípios, os estados e a União. Mas é no município onde você nasce, é no município onde você mora, onde você adquire o seu ciclo de amizades familiares, onde você estuda e onde você também usufrui os serviços públicos. Portanto, é muito importante que o eleitor tenha consciência de escolher um bom gestor para cada município. Existe sempre uma expectativa em torno da estrutura que o TRE prepara para o processo eleitoral. A administração das urnas, o processo de apuração dos votos. Quais são as expectativas do TRE em relação a essa questão de prazo de apuração, revelação de resultados para o ano de 2024? O Tribunal Eleitoral adquiriu recentemente um novo data center. Isso representa de que este ano, nas eleições municipais, teremos uma apuração mais rápida. Então, a previsão é de que Teresina, até às 10 da noite, teremos a apuração 100%. E nos municípios menores, após o início da votação, da apuração, que é 17 horas, poderemos ter resultado em 2 horas em praticamente quase todos os municípios. Então, a expectativa é nesse sentido. Se não houver nenhuma intercorrência, porque às vezes uma única urna na zona rural pode atrasar a finalização da apuração de cada município. E eu pergunto, qual é o papel do eleitor dentro desse processo? O que a Justiça Eleitoral espera do ponto de vista do eleitor fiscal, o eleitor que evita uma participação num processo de eventual corrupção eleitoral? Qual é a expectativa que vocês têm em relação à contribuição da população no processo democrático? O próprio TSE tem uma campanha de conscientização de cada eleitor, porque o voto não se vende, né? O voto tem valor. Então, o eleitor, o cidadão piauiense, nós devemos ter essa consciência
de que ao comparecer na urna eletrônica, devemos sim escolher aquele melhor candidato e evitar, logicamente, vender seu voto, né, ou votar apenas por amizade. Você deve escolher aquele candidato que você achar melhor. Então, cabe a cada eleitor piauiense ter essa consciência que eu vou comparecer nas eleições municipais, é um ato cívico, é um ato democrático, e eu, como cidadão, vou comparecer e escolher, a meu modo de ver, o melhor candidato a prefeito, a vice-prefeito e a vereador. Como é que vai ser a seleção? Já vivemos esse processo, vamos viver a escolha das pessoas que farão parte do processo eleitoral, do ponto de vista da prestação de serviço à justiça eleitoral, né? Chefes de sessões, as pessoas que vão trabalhar no dia. Qual é a expectativa de vocês em relação à formação desses equipes? Nós estamos fazendo uma grande mobilização, né? A festa democrática. Serão mobilizados, Joelson, mais de 38 mil mesários. Né? 38 mil pessoas. 38 mil mesários, fora a equipe de apoio, que é em torno de 8 mil. Então, vamos ter 38 mil mesários. Aqueles mesários, nós temos um mesário voluntário, aquele que se apresenta como cidadão, que quer contribuir na justiça eleitoral. No dia das eleições, haverá alimentação para todos os mesários, né? Nós estamos com recursos assegurados. Então, o Tribunal Eleitoral vai investir, né? Vai convocar esses cidadãos eleitores para comparecer e contribuir com a justiça eleitoral, sendo mesário e dando a sua contribuição para a melhoria de cada município. As eleições municipais, desembargador, agora passando mais para o que diz respeito aos processos, né? As eleições municipais, elas costumam ser eleições mais apaixonadas. A liderança política está muito mais perto do eleitor. A liderança política que vai para a disputa está mais próximo ali do dia a dia do eleitor. Isso transforma o processo eleitoral num processo mais judicializado e implica em que tipo de preocupação da justiça eleitoral com a segurança no dia do voto, principalmente? Como se trata de eleições municipais, todas as eleições são mais acirradas, né? São grupos políticos locais, grupos econômicos, grupos familiares, tradicionais, e realmente você tem razão, as eleições municipais são mais acirradas do que as eleições gerais para governador e para senador da República. Entretanto, a Justiça Eleitoral está atenta, nós temos o Ministério Público e mais, cada partido político é o fiscal. Então, se houver abuso do poder econômico, abuso do poder político, a compra de votos, que nós chamamos de captação ilícita de sufrágio, os candidatos poderão ter suas candidaturas indeferidas, né? E caso seja eleito, poderão perder o mandato. Então, essa é a grande preocupação da Justiça Eleitoral e a recomendação, aliás, de que os candidatos devem ter também essa consciência. Comprar voto é crime. Então, o candidato que comprar voto, que abusar do poder político, ele terá, com certeza, se ficar aprovado, naturalmente, ele poderá perder o mandato. Nós temos vários casos, como é o caso, por exemplo, daquelas candidaturas laranjas, porque é muito importante a participação da mulher no processo eleitoral. A própria lei incentiva, mas a mulher deve participar do processo eleitoral efetivamente e não ser utilizada como laranja simplesmente para receber o recurso do fundo partidário e do fundo eleitoral. Já temos casos, o próprio TSE já baixou, nós temos uma súmula, né, de que aquelas candidatas mulheres que se candidata apenas para receber recursos, ser candidata laranja, poderá prejudicar toda a chapa proporcional de vereadores, por exemplo. Isso se agravou, inclusive, com o fim das coligações partidárias, porque força cada partido a formar sozinho as chapas eleitorais. E você falou num ponto importante que é preciso cumprir essas regras para ter acesso aos recursos eleitorais. Hoje a fiscalização da utilização desses recursos, ela é mais eficaz, apesar dessa grande quantidade de candidatos que entram na disputa em função do fim das coligações? Sim, porque cada candidato, Joelson, é obrigado, 30 dias após a eleição, prestar contas perante a Justiça Eleitoral. Isso para quê? Para mostrar que não houve caixa 2, para demonstrar a transparência. Todos os recursos que o candidato receber de vereador, de prefeito, vice-prefeito, ele tem que prestar contas à Justiça Eleitoral, sobretudo os recursos públicos. Nós temos recurso do fundo partidário e do fundo eleitoral, e mais as doações que ele possa receber eventualmente. O candidato que não prestar contas, ele não receberá a quitação da Justiça Eleitoral. E aí dá para, em nome da transparência, o TRE vai examinar se realmente aquele candidato, se for mulher, se ela, por exemplo, ela numa eleição, ela deve ter um mínimo razoável de votos. Porque temos várias candidatas a vereadoras que teve 2, 3 votos, por exemplo, e isso demonstra que aí houve uma fraude à cota de gênero, por exemplo.
Sobre reforço da segurança, ainda no campo do reforço da segurança, o Piauí ele sempre tem o pedido de reforço de tropas federais nos processos eleitorais. O senhor acredita que nesse ano haverá também essa necessidade? É preciso que o tribunal seja acionado para isso? A medida pode partir dos próprios juízes e desembargadores? Como vai funcionar? Muitos juízes eleitorais, Joelson, já comunicaram ao Tribunal Eleitoral a preocupação de requisitar a Força Federal. Este ano, o governador do estado do Piauí caminhou ao TRE, através do secretário de Segurança, de que a Polícia Militar do estado do Piauí está preparada para assegurar, a segurança do pleito eleitoral, porque nós temos mais policiais no interior do estado. Mas se houver requisição do juiz eleitoral, o tribunal vai apreciar cada caso e, se houver necessidade, também o Tribunal Eleitoral do Piauí vai requisitar, sim, Força Federal. Inclusive, nós vamos receber, agora no começo de julho, a visita do general do Exército da 10ª Região Militar, que vem aqui em Teresina fazer a visita ao Tribunal Eleitoral com essa preocupação, dizer que o Exército está à disposição da Justiça Eleitoral, mais uma vez, para prestar o serviço de segurança nas eleições municipais. Mas, primordialmente, cabe à Polícia Militar, às guardas municipais, assegurar a tranquilidade do processo eleitoral. Pelo que foi dito pela própria Secretaria de Segurança Pública, o senhor acredita que vai haver uma redução, então, comparado com anos anteriores, na requisição dessas forças? Sim, pelo teor do ofício da resposta do secretário de Segurança do governador do estado, eu acredito que este ano teremos menos requisição de Força Federal. É imprevisível ainda porque nós já estamos recebendo, o tribunal já nesse planejamento já solicitou quais aquelas zonas, possíveis zonas eleitorais, municípios, alguns municípios que querem requisitar a Força Federal. Falando sobre o comportamento da militância nesse período. Nós estamos vivendo uma era digital muito forte, o uso das redes sociais, grupos de WhatsApp, que se tornaram uma ferramenta, inclusive, de propagação de informações eleitorais. Qual é hoje a preocupação que os juízes e desembargadores eleitorais possuem em relação ao mau uso dessas novas ferramentas? Hoje nós sabemos que as redes sociais é uma realidade, então faz parte da era moderna, da era contemporânea. E um avanço muito grande, Uma das características dessa revolução digital é é a velocidade das transformações. O ministro Barroso esteve aqui em Teresina e ele falou, por exemplo, o telefone tradicional, aquele telefone antigo, demorou 75 anos para atingir 100 milhões de usuários. Depois veio o telefone celular, demorou 16 anos para atingir o mesmo número, 100 milhões de usuários. Depois veio a internet. Com 7 anos, a internet já atingiu 100 milhões de usuários. E agora, o ChatGPT, que usa a inteligência artificial que você se referiu, em 2 meses já ultrapassou 100 milhões de usuários. Então, esse é o grande fenômeno das redes sociais. Primeiro, eu considero um fato positivo, é a democratização da comunicação. As pessoas podem estar em qualquer lugar do país ou fora do país, instantaneamente recebem a informação. Isso é bom. Por quê, Joel? Porque, primeiro, é um direito fundamental de cada cidadão, está na nossa Constituição, a liberdade de expressão e de informação. São 2 direitos fundamentais distintos. Então, eu tenho o direito de manifestar a minha opinião, o meu pensamento, mas também o cidadão que do outro lado tem o direito de receber a informação verdadeira. Você, como jornalista, tem direito de dar sua opinião sobre determinado fato, mas também deve dar uma informação verdadeira sobre um fato objetivo. Então, são 2 direitos fundamentais que está na Constituição Federal, que as redes sociais não podem, por exemplo, abusar desse direito da expressão, da livre manifestação do pensamento, para, por exemplo, prejudicar um determinado candidato, com calúnia, com ofensas, porque isso pode desequilibrar o pleito eleitoral. O grande fenômeno, a grande preocupação hoje do TSE e do TRE é justamente essas fake news, são as notícias falsas, e o mais grave ainda, são as deepfakes. A deepfakes em que uma pessoa pode usar o seu rosto, a sua voz, a sua entonação de voz, a sua gesticulação e passar a perceber que foi você que está falando, usando a sua própria voz, usando a inteligência artificial. A inteligência artificial, eu sempre repito,
é bom para a ciência, para o campo do direito, por exemplo. Hoje o Poder Judiciário está utilizando muito bem o uso da inteligência artificial. O campo da medicina é um avanço significativo, né? Teremos, é claro que futuramente, com o avanço da inteligência artificial, poderemos perder várias profissões, mas nós temos que acreditar na ciência e é bom para a humanidade. O que não pode, né, e a lei eleitoral agora proíbe, é você usar a inteligência artificial para o mal, para prejudicar um determinado candidato ou partido político. Porque um princípio básico do direito eleitoral é exatamente esse, é a igualdade de oportunidade. Então, a Justiça Eleitoral cabe assegurar a cada candidato, a cada partido, a mesma igualdade. Agora, o ministro Barroso também manifestou uma outra preocupação. Enquanto a velocidade de acesso a essas informações e tecnologias é essa que o senhor descreveu agora, a capacidade do legislador em criar leis para regulamentar isso é muito menor. Como é que o senhor acredita que é possível combater tudo isso com uma legislação que às vezes ainda está caminhando na velocidade menor do que essa do surgimento do Brasil? Exatamente. A palestra do ministro Barroso foi sobre ética, direito, né, e cidadania. E ele falou justamente isso, né, que você está falando. O direito existe para regulamentar os fatos sociais, né, para que possamos viver em harmonia na sociedade. A União Europeia já iniciou um processo de normatização, um marco legal, né, das redes sociais e da internet. Nós temos no Brasil o marco legal da internet. Uns defendem de que as redes sociais, a legislação não pode proibir a livre manifestação do pensamento. E é verdade, está na Constituição. Mas também não pode usar a internet, né, para prejudicar alguém. Então, daí tem que ter, sim, eu concordo. Acho que em breve o Congresso Nacional vai se debater sobre isso. É um tema muito caro para regulamentar o uso das redes sociais aqui no Brasil. Período de convenções partidárias. A gente deve ter aí no mês de julho o início das convenções partidárias e no dia 16 o início efetivo da campanha eleitoral. Entretanto, essas próprias tecnologias estão fazendo com que nomes, partidos, grupos políticos possam difundir essas pré-candidaturas desde agora. Como é que se faz para não se confundir pré-campanha com campanha? Qual tem sido o desafio de fiscalização desse processo que em algumas cidades já está bem aquecido? É verdade. Por exemplo, a partir do dia 30 de junho nós temos um calendário eleitoral. Por exemplo, os apresentadores e comentaristas, né, de rádio e TV que são pré-candidatos não poderão, a partir do dia 30, já participar de programa de rádio e TV. E nós temos, a partir do dia 6 de julho, algumas proibições de condutas vedadas. Por exemplo, candidatos, prefeitos não podem participar de inaugurações, né, de show, né, porque isso pode desequilibrar o pleito eleitoral. E no dia 16 de agosto é o início da campanha eleitoral, da propaganda eleitoral. Mas somente no dia 30 de agosto, que é a propaganda gratuita no rádio e na TV, que vai até a véspera da eleição, dia 3 de outubro. Né? Realmente você tem razão. Como este ano a legislação encurtou o período da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, houve agora uma permissão da pré-campanha. Mas na pré-campanha realmente está havendo abuso. A pré-campanha é para quê? Para que o candidato de um partido submeta o seu nome à apreciação dos convencionais. Dizer, olha, eu quero ser candidato pelo meu partido, eu tenho essa plataforma. Ele não pode dizer ainda que é candidato e nem pode ter pedido explícito de voto. Né? Mas o que está havendo realmente, eu concordo, já temos casos do tribunal, apreciou concretamente alguns casos, começa pelo juiz eleitoral e alguns candidatos antecipando, né, já fazendo tipo um mini comício, distribuindo brindes. Isso é proibido pela lei eleitoral. O candidato que fizer isso, é bom alertar, ele poderá ter o registro impugnado na Justiça Eleitoral, né? Se alguém, ou o promotor de justiça, ou o próprio adversário. Então, os candidatos, os pré-candidatos, devem ter muito cuidado, porque poderão ter as suas candidaturas indeferidas. Isso acho que é a maior punição, além de multa. Ele pode nem ser candidato se assim o juiz eleitoral, e se ficar comprovado que ele antecipou a propaganda antes do dia 16 de agosto. Você acha que isso é um efeito colateral da redução do tempo de campanha eleitoral, que saiu de 90 para 45 dias? Pois antigamente era 90 dias, esse encurtamento para 45 dias possibilitou esse fenômeno, né, da pré-campanha. Hoje todo mundo fala em pré-campanha, mas no fundo, sutilmente,
né? Dá para perceber, lógico que nós não somos bobos, dá para perceber que, na verdade, eles estão anunciando a sua candidatura. Isso é proibido. Mas é necessário que haja uma reclamação perante o juiz eleitoral, inicialmente, uma representação, uma reclamação, comprovando de que determinado pré-candidato está antecipadamente fazendo campanha ilegal, proibida pela lei eleitoral. Tá. Desembargador, para a gente finalizar nossa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre, agora se dirigindo, né, ao eleitor. O que é que o senhor recomenda para os eleitores, tanto do ponto de vista da participação, quanto do ponto de vista da preparação como eleitor para conhecer propostas de candidatos? O estado do Piauí, Joelson, é um estado tradicionalmente pacato, tranquilo, né? Se bem que nas eleições municipais ficam mais acirradas, né? Então, o papel do eleitor é um papel muito importante, né? Você tem que exercer a sua cidadania, é uma festa da democracia. E eu faço um apelo, como cidadão, um presidente atual do Tribunal Regional Eleitoral, de que cada eleitor tenha essa consciência cívica. Então, você deve sair de casa no dia das eleições, comparecer livremente, né, sem assédio de ninguém, leve o seu título eleitoral e compareça na cabina naquele dia para contribuir com o seu voto para a melhoria do serviço público da sua cidade. E procure escolher, logicamente, dentro da sua ótica, qual o melhor candidato, o melhor gestor para o seu município. Esse é o apelo do presidente do Tribunal Regional Eleitoral. E eu quero agradecer ao senhor, presidente. Muito obrigado pela entrevista. Estou sempre às ordens. Muito obrigado. Ao longo desses próximos dias, você vai ter todas as informações do processo eleitoral aqui no Eleições 2024, na Cidade Verde, no Jornal do Piauí, na nossa boa imagem do Piauí, a TV Cidade Verde.